Muitas coisas já aconteceram comigo e com minha família ao longo dos anos. Lembro, por exemplo, de uma vez em que quero acreditar que foi apenas paralisia do sono. Acordei ouvindo alguém rezando no meu quarto, mas a oração estava em um idioma desconhecido para mim. Tentei rezar o Pai Nosso, mas não conseguia lembrar as palavras, não conseguia terminar uma única oração. Minha irmã, por sua vez, sente como se algo se sentasse na cama dela à noite e em seguida colocasse um pé nas suas costas. Todos nós já tivemos algum tipo de experiência estranha na nossa casa, cada um de forma diferente. No entanto, o que vou contar desta vez é, sem dúvida, a experiência mais assustadora da minha vida. Espero que, ao compartilhar isso, alguém possa entender e acreditar que o que estou prestes a relatar é verdade. Tudo aconteceu na minha cidade natal, Santarém, entre 2011 e 2014, quando eu tinha 14 anos e morava com meus pais em nossa casa. Eu dividia o quarto com minha irmã mais nova, Luara, que era 2 anos mais jovem do que eu. Eu gostava muito de assustá-la, às vezes rindo do nada no meio da noite, fingindo ser louca e dizendo coisas para assustá-la. Sempre gostei de dormir com a cortina aberta, especialmente ali onde eu dormia, encostada na parede da janela. Gostava de abrir os olhos e olhar o céu e as estrelas. Naquela época, isso me ajudava a dormir. Mas esse hábito terminou naquela noite. Minha mãe ainda me incomoda dizendo: vai lá, abra a cortina à noite de novo. Suponho que ela zombe de mim porque nunca acreditou totalmente no que vi naquela noite. Meus pais já estavam dormindo no quarto que dividiam com minha irmãzinha, Fernanda, a mais nova. Luara já estava deitada em sua cama e disse que eu estava incomodando como sempre, fingindo ser louca. Ela simplesmente me ignorou para poder dormir. Eu não lembro muito dessa parte, o que lembro é de me acomodar ao lado da janela e abrir a cortina para poder ver o céu antes de dormir. Mas ao abrir, vi algo no telhado do vizinho, algo muito estranho. Era um homem, mas coberto de pelos. Tinha pelo em todo o corpo rosto, braços, tudo. Não tinha roupa, apenas uma pelagem preta. Não era humano, mas tinha um corpo de homem e no rosto havia traços que me faziam saber que não era um animal. Seus olhos eram humanos. Nunca conseguirei explicar corretamente o que vi. Nunca em minha vida, nem nos filmes mais estranhos, havia visto algo assim. A criatura estava sentada como um cachorro sobre as patas traseiras, olhando para o nada, para os telhados, com um olhar perdido. Eu não conseguia parar de olhar. Depois de um longo tempo, fechei a cortina e esfreguei os olhos com força, duvidando do que havia visto. Voltei a abrir a cortina, certa de que era um sonho ou apenas minha imaginação, mas ainda estava lá. Aquela criatura tão clara, tão estranha à minha frente era completamente real. Nem sequer estava se escondendo, não se importava que eu visse. Eu não conseguia desviar o olhar dessa coisa estranha que estava a poucos metros de mim, da minha família. De repente a criatura baixou o olhar e o fixou em mim. Nossos olhares se encontraram e eu fiquei congelada com aqueles olhos fixos em mim. Naquele momento fechei a cortina com força, sentindo que se abrisse novamente, aquela coisa estaria colada na janela. Comecei a falar com minha irmã, sussurrando para que acordasse. Eu dizia: Luara, Luara, acorde, tranquilamente, mas morrendo de medo. Não sei como consegui falar, mas falava tentando despertá-la. Acho que estava em choque porque lembro muito pouco. E a partir desse momento tudo fica confuso para mim. Finalmente Luara acordou. Ela disse que já estava me ouvindo falar antes, mas não queria acordar porque achava que eu estava brincando, como sempre. Quando me viu com uma expressão de medo, acreditou em mim. Disse-lhe que havia algo no telhado do vizinho. Ela não acreditou totalmente, mas insisti. Quando estendeu o braço para abrir a cortina, comecei a chorar, dizendo que não. Não podia parar de pensar que aquela coisa estava ali, bem atrás da janela. Minha irmã disse que me viu tão mal que não se atreveu a abrir a cortina. Levou-me ao quarto dos meus pais, que acordaram alarmados. A eles também contei o que tinha visto. Ninguém acreditou, mas mesmo assim meu pai se levantou para verificar. Ele disse que não viu nada além de uma figura se afastando e concluiu que provavelmente era algum doido. Olhei um pouco depois, mas já não vi nada. Implorei, chorando, para sairmos de lá. Dizia que havia alguém na casa e que precisávamos fugir. Não sei como me acalmaram, mas acabei dormindo novamente no meu quarto, com a luz acesa,
Lembro também de ter dormido na sala, vestida, pronta para correr, esperando minha família para sairmos juntos, mas dizem que isso nunca aconteceu. Como disse, acho que ninguém realmente acreditou em mim. Sei que esta experiência não é tão forte quanto outras histórias de fantasmas ou bruxaria, mas para mim é a prova de que o sobrenatural existe e está muito perto de nós, talvez atrás da janela. Sei que para aqueles que são céticos sobre esses temas, é apenas uma questão de tempo até começarem a acreditar, até terem sua própria experiência. Muito obrigado por ouvirem minha história. Adoraria saber se alguém tem alguma explicação, alguma hipótese sobre o que vi naquela noite. Gostaria de saber se alguém acredita em mim, já que minha família não acreditou. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Esta é uma história que considero bastante forte e que me fez mudar a perspectiva de muitas coisas nas quais eu supostamente não acreditava. Tudo aconteceu na casa da minha mãe, que é como se fosse nossa segunda casa. Meus irmãos e eu passamos por lá semanalmente e ela sempre nos ajuda a cuidar dos nossos filhos. Meu filho Luca, por exemplo, fica lá de segunda a sexta-feira depois da escola. Minha mãe o busca e minha esposa e eu o pegamos depois do trabalho. Nessa sexta-feira em particular, estávamos apenas eu, minha esposa, meu filho e minha mãe na casa. Minha esposa ajudava a preparar o jantar enquanto eu tentava consertar um vazamento na pia da cozinha. Foi então que Luca, meu filho, comentou casualmente: "Vovó, tem uma senhora no quintal perto da cerca." Ninguém deu muita atenção a ele na hora. Eu, por exemplo, saí de debaixo da pia, fui até a janela, mas não me aproximei e continuei o que estava fazendo. Nem minha esposa, nem minha mãe pareceram notar o que ele havia dito. Alguns dias depois, Luca voltou a mencionar o assunto. Estávamos voltando para casa após ele ter passado a noite lá e ele disse: "Tem uma senhora que sempre fica no quintal da casa da minha avó", olhando para a janela. Perguntei quem era essa senhora, sem tirar os olhos da estrada, e ele respondeu: "Não sei quem é, não a vejo bem, mas me dá medo." A descrição que ele deu em seguida me arrepiou. Ele disse que era uma senhora de preto, com cabelo comprido e rosto de caveira. Eu imediatamente associei a descrição a alguma fantasia infantil, algo que ele poderia ter visto na TV, então, apesar do desconforto, não dei muita importância. Mais tarde, sem querer assustar minha mãe, conversei com meu irmão mais velho, Oscar, e descobri que sua filha também havia mencionado ter visto algo semelhante. Ela tinha visto uma mulher de preto parada perto da cerca e ficou muito assustada. Levou dias para contar a alguém. Uma semana se passou e Luca parou de falar sobre a senhora. Continuou indo à casa da avó, mas não mencionava mais nada. Pensamos que ele havia esquecido ou que a fantasia tinha passado. Foi então que, durante um jantar em família, minha cunhada Cíntia, esposa do meu irmão Ruben, comentou casualmente: "Vocês não vão acreditar, mas agora, quando estava entrando, tenho certeza de que vi alguém parado lá no fundo do quintal. Vocês têm fantasmas aqui ou o quê?" Ela disse isso brincando, mas eu, Oscar e minha esposa não conseguimos levar na brincadeira. Nossos filhos haviam descrito ver a mesma coisa no mesmo lugar e isso já não nos parecia coincidência. Nessa noite, decidimos que nossas esposas levariam nossa mãe e as crianças para a praça, enquanto nós três ficaríamos para vigiar se alguém realmente estava invadindo a casa. Queríamos acreditar que era um invasor, mas todos já sabíamos que havia a possibilidade de se tratar de algo além do normal. Após um tempo, sem ver qualquer movimento, decidimos nos aproximar da cerca para espiar. A casa ao lado estava abandonada há tempos, mas não era impossível que alguém tivesse se escondido lá, procurando refúgio ou tentando invadir nossa casa. No entanto, o que encontramos nos assustou mais do que qualquer invasor. Vimos marcas e símbolos pintados na casa ao lado, símbolos que, embora não soubéssemos o que significavam, nos causaram um profundo desconforto. Enquanto voltávamos para nossa casa, sentia a terra solta perto da cerca. Removi um pouco de terra com os pés e, para nosso horror, encontramos um punhal, sal e algumas bolsas de tecido cheias de terra.
Sem questionar, pegamos tudo, colocamos em uma sacola de lixo e fomos jogá-la o mais longe possível dali. Lembro-me bem de ter colocado a sacola no porta-malas do carro e enquanto dirigíamos para nos livrar daquilo, parecia que estávamos carregando algo mais do que apenas objetos. Desde então, nada mais foi visto no quintal. Não comentamos nada com nossa mãe e nenhuma das crianças voltou a mencionar a mulher de preto junto à cerca. Mesmo assim, aquele canto do quintal nunca mais foi o mesmo para nós. Evitamos olhar para lá como se temêssemos que algo pudesse voltar a aparecer. Acreditar ou não em fantasmas era algo que nunca me preocupou antes, mas depois dessa experiência passei a ter muito mais respeito pelo que não podemos explicar. Agora continuamos com o próximo relato. Meu nome é Maria Luísa e o tema de terror e o paranormal nunca me chamou a atenção. Até novembro do ano passado, quando aconteceu o que estou prestes a contar. A partir desse momento comecei a procurar explicações para o que vi e, claro, acabei lendo e ouvindo muitos relatos de terror. Depois de ouvir tantas histórias, sei que, ao compartilhar a minha, algumas pessoas podem não acreditar, enquanto outras sim. Mesmo que apenas uma pessoa acredite, isso é o suficiente para mim. Fui convidada para uma festa de uma amiga da universidade, Alessandra. Alessandra sempre tem uma expressão de estar brava e se veste de preto. Nós brincávamos que ela era uma bruxa, mas tudo não passava de uma piada. Apesar da aparência sombria e do gosto por temas obscuros, Alessandra é uma das pessoas mais nobres que conheço. Ela não é daqui, mas estudava na cidade desde o ensino médio, pois veio cuidar da avó que estava muito doente. No dia da festa, minhas amigas e eu estávamos animadas, pois sabíamos que seria uma das últimas festas que participaríamos juntas antes da formatura. No entanto, ao chegar, percebemos que a festa era diferente do que esperávamos. Apenas 12 pessoas do grupo estavam lá, todas do círculo mais próximo de Alessandra. A música estava baixa e o ambiente era tranquilo, o que me agradou. Ficamos conversando por um tempo, até que uma das minhas amigas sugeriu irmos para outra festa que parecia mais animada. Eu estava confortável e não queria ir, mas comecei a me despedir. Perguntei a Alessandra onde era o banheiro e ela disse que estava no segundo andar. Ela se ofereceu para me acompanhar, mas acabou distraída, conversando com outra amiga e, como eu estava com pressa, decidi subir sozinha. Ao subir as escadas, empurrei a primeira porta que encontrei. Enganei-me, pois era um quarto, e lá dentro vi uma senhora sentada na cama. Seu rosto tinha uma expressão estranha, como se segurasse uma risada ao me ver. Pedi desculpas por abrir a porta e pela música do andar de baixo, e comecei a fechá-la. Quando dei um passo para trás, vi a porta ser empurrada e fechada com força de dentro. Fui ao banheiro um pouco envergonhado e desci o mais rápido possível. Aproximei-me de Rômulo, um dos amigos mais próximos de Alessandra, e contei o que havia acontecido. Ele me olhou sério, sem dizer nada. Outra colega que ouviu a história se aproximou e disse que havia acontecido o mesmo com ela. Rômulo nos puxou para fora da casa e, ao fechar a porta, perguntou se estávamos brincando. Respondemos que não, jurando que era verdade. Ele, então, nos contou que a avó de Alessandra havia falecido há 1 mês e meio naquele quarto, com a Alessandra cuidando dela. Fiquei sem palavras. Era óbvio que havíamos visto algo paranormal, mas eu nunca imaginei que um fantasma pudesse parecer tão real como uma pessoa viva. Depois disso, fiquei em silêncio. Minhas amigas perceberam que eu estava pálida, achando que estava passando mal. Decidiram ficar mais um pouco. Tentei esquecer o que vi com algumas bebidas, mas evidentemente não subi mais ao banheiro sozinha. No final, depois de muito tempo, restaram apenas 7 pessoas. Minhas 3 amigas, Rômulo, Carolina, Alessandra e eu. Talvez pelo efeito do álcool, quando a Alessandra mencionou como sentia a falta da avó, eu disse que ela ainda estava lá, naquela casa. A Alessandra sorriu e uma das minhas amigas se atreveu a abraçá-la e contar o que havíamos visto. A Alessandra se soltou do abraço e se levantou sem dizer nada. Pensamos que a havíamos comovido, mas logo voltou com uma fotografia em mãos, num pequeno quadro de madeira. "Esta é minha avó, que descansa em paz", disse, quase irritada.
A pessoa na foto era completamente diferente da que vimos no quarto. Perguntamos quem estava lá então e por que não nos havia dito que havia outra pessoa na casa. O que ela nos respondeu nunca esquecerei. O que está lá em cima nunca foi vivo. Às vezes parece uma velhinha, às vezes uma criança pequena. Está aqui desde antes de eu chegar, desde antes de minha avó chegar, e não é um fantasma. Sinto muito decepcioná-las, mas se algum dia vocês viram alguém que amam, não era um fantasma. Fantasmas de pessoas não podem ser vistos, só sentidos. Se vocês veem algo com clareza, não é um fantasma. Estão vendo algo que nunca foi humano, embora tome a forma de alguém que ama. Foi assustador ouvir isso. A Alessandra falava como se soubesse exatamente do que estava falando. Para minha amiga, que também viu a senhora no quarto, aquilo foi extremamente doloroso. Ela começou a nos contar que em sua casa todos veem sua mãe, mas sem sentir seu perfume ou presença zó, a veem caminhando da cozinha para a sala. Saber disso a fez pensar que talvez a Alessandra tivesse razão. Talvez não fosse sua mãe que via, mas algo aproveitando-se daquele amor, algo maligno se alimentando da energia que ela dava. Esta experiência abriu meus olhos para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Agora, eu sei que existem coisas que não podemos explicar e que nem tudo que vemos é o que parece. Tá gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora vamos a mais um relato. Escrevo muito nervoso, mas gostaria de finalmente compartilhar isso com alguém que acredite, pelo menos em certo grau. Sei que é muito difícil, mas depois do que me aconteceu, realmente acredito que tudo é possível, até o mais horrível e incrível dos acontecimentos. Isso ocorreu durante a Semana Santa, ironicamente, como se fosse parte de uma piada macabra. Eu já havia completado um ano de namoro, mas apesar de minha namorada vir constantemente à minha casa e conhecer minha família, eu nunca havia conhecido a dela. Ela mora apenas com a mãe, uma senhora extremamente religiosa, que praticamente a proibia de ter namorado. Não é que ficássemos escondidos, mas a mãe dela não gostava que ela falasse de mim ou me mencionasse, como se quisesse agir como se eu não existisse. No entanto, isso não podia durar para sempre. Minha sogra tinha uma espécie de melhor amiga, Chica, que era quase da família. Digo quase da família porque, antes de ser amiga, Chica foi sogra dela. Não era avó da minha namorada, era mãe do seu primeiro marido. Elas continuavam muito próximas, mas Chica aparentemente nunca quis sequer conhecer Cíntia, minha namorada. Para Cíntia sempre pareceu estranha essa relação, especialmente porque o primeiro marido de sua mãe havia morrido muito jovem. Quando estavam casados, havia apenas alguns meses. Tanto sua mãe quanto Chica eram pessoas solitárias, sem muitos familiares e firmemente dedicadas à igreja. Para mim não parecia estranho que a senhora quisesse continuar em contato com sua ex-nora, especialmente se ela representava as últimas lembranças do filho falecido. Por isso entendi quando, ao adoecer, Chica teve minha sogra como a única pessoa que se ofereceu para ajudá-la, cuidando dela alguns dias na semana. Quando minha sogra ia ficar com Chica, tinha que deixar Cíntia sozinha em casa, numa área e principalmente numa rua bastante perigosa. Foi então que, além de permitir que Cíntia me visse, ela pediu que eu ficasse com ela. Esclareço que eu ficava na sala até meia-noite. Quando meu pai passava para me buscar, eu saía discretamente, sem fazer muito barulho, para que os bandidos e vagabundos da área não percebessem que Cíntia ficava sozinha. Algumas semanas depois, Chica piorou e teve que ser internada no hospital. Ela pediu à minha sogra que não deixasse a casa sozinha, que cuidasse de suas plantas e de seus passarinhos para que não morressem na sua ausência. Minha sogra prometeu que cuidaria de tudo, dizendo para não se preocupar pouco antes da senhora perder a consciência. Para falar a verdade, entre seu trabalho e as visitas ao hospital, seria impossível cumprir sua promessa. A única saída que encontrou foi pedir que Cíntia ficasse lá, tentando cuidar da casa de Chica. E Cíntia aceitou. A primeira noite passou de forma tranquila, ao menos foi o que pensei. Conversamos por mensagens, como todas as tardes, e por volta das 10 ela me ligou. Achei muito estranho porque nunca fazíamos isso, nunca nos falávamos por telefone, mas conversamos por quase uma hora.
Tem algo muito estranho. Você consegue ouvir ou estou imaginando coisas? Ela perguntou em um momento. Toda vez que íamos desligar, ela procurava qualquer desculpa para continuar falando, até que perguntei se estava tudo bem. Ela não quis me contar nada. Apenas mencionou que sentia algo no peito, como ansiedade, uma sensação de que havia alguém mais na casa. Perguntei se queria que eu fosse até lá, mas ela disse que era apenas sua mente. A casa estava perfeitamente trancada e não havia como alguém entrar. E assim estendemos a conversa até a meia-noite, quando ela adormeceu. No dia seguinte, uma amiga ficou com ela. No entanto, a amiga se levantou de madrugada enquanto Cíntia ainda dormia. Ela acordou em algum momento e, ao ver que a amiga não estava, ficou preocupada. Procurou por toda a casa e encontrou a menina dormindo na sala, no chão. A deixou lá e conversaram pela manhã. A amiga não quis responder por que saiu do quarto, por que foi para a sala ou por que decidiu se deitar lá. Não disse nada, apenas foi embora cedo, apesar de ter combinado de passar o dia seguinte lá. Mais tarde, por mensagem, avisou que não voltaria para acompanhá-la, pedindo desculpas. Quando Cíntia me contou isso, cometi um dos maiores erros da minha vida. Disse que eu iria com ela. Cíntia estava prestes a dizer à mãe que não poderia mais ficar, mas eu a convenci a continuar ajudando nesses momentos difíceis. Embora no fundo ela estivesse apenas buscando razões para não ficar naquele lugar, disse que eu iria, que ficaria na sala e que tudo ficaria bem. Cheguei naquela noite de sábado, era a primeira vez que estava lá, a área era muito mais tranquila do que a da casa de Cíntia, mas ainda assim ouviam-se algumas festas ao redor, música a alta distância. Assim que entramos na casa, tudo isso silenciou de repente. Cíntia me disse que era assim lá, que não se ouvia nada, e era verdade. Na verdade, me lembrou daquela sensação em cabines de rádio, quando você não ouve absolutamente nada. Também notei um cheiro de perfume velho, se posso dizer. Me lembrou algo que já havia sentido antes em alguma tia idosa, mas desta vez cheirava a álcool, como se fosse concentrado. As janelas tinham trancas que não sabíamos abrir, então teríamos que suportar isso. Ajudei Cíntia a alimentar as aves e a regar as dezenas de plantas no jardim. Depois, fomos jantar. Ouvi algo muito estranho vindo dos quartos no fundo, mas Cíntia nem reagiu. Você não ouviu isso? Perguntei. De repente, seus olhos se abriram muito, como nunca tinha visto antes. Sim, eu ouvi, disse ela, surpresa, tentando sair correndo da casa, mas a segurei. Perguntei o que estava acontecendo, o que havia. Ela me disse que estava imaginando coisas, pelo menos era o que pensava. Particularmente, ela ouvia uma voz que vinha do quarto em que não entrava, o quarto de Chica. A primeira vez que ouviu foi espiar, mas viu algo horrível. Um crucifixo de madeira enorme pendurado na parede, em frente à cama. Disse que, na escuridão, achou que viu a cabeça se virar para ela, como se a olhasse com atenção ao abrir a porta. Essa não era a primeira vez que ela tinha algum tipo de alucinação, que avistava coisas que não estavam lá. Naquele momento, quis ser a voz da razão e disse que certamente tudo tinha uma explicação, que dormiria com ela no chão, que não se preocupasse com isso. Ela então aceitou ficar, finalmente confiou em mim. Emprestei meus fones de ouvido para que ela colocasse sons para dormir e esquecesse os de fora. Arrumei um cobertor e um travesseiro perto da porta. Não demorei muito para adormecer. No meio da noite, ouvi alguém se levantar e me levantei para ver. Cíntia ainda estava dormindo. Alguém chorava à distância. Comecei a tremer muito, como nunca antes. Saí do quarto sem acreditar no que estava acontecendo. Tudo estava escuro e não me atrevia a acender a luz. Caminhei muito devagar, demorando vários segundos para dar cada passo até chegar à porta do quarto de Chica. Sem entender nada, vi que estava entreaberta e, sem pensar, espreitei. Algo em mim quer acreditar que também alucinei, que algo naquela casa, naquele perfume horrível, nos fazia ver coisas que não estavam lá. Acho que vi sobrinho, porque estava muito escuro, mas vi algo parado sobre a cama, com os braços estendidos, na posição de um crucifixo. Parecia uma pessoa nua. Sem fazer o menor ruído, voltei para o quarto onde Cíntia estava. Chamei um táxi e, quando já estava lá fora, acordei. Disse que precisávamos sair de lá. Passamos a noite na minha casa. Durante vários dias, Cíntia atravessou a cidade para regar as plantas e alimentar os pássaros todos os dias, até que Chica finalmente morreu.
Ninguém sabia o que aconteceria com aquela casa, mas antes que houvesse algum litígio, a mãe de Cíntia deu as plantas e os pássaros aos vizinhos para que não morressem. Ela trancou a casa e, até onde sei, ainda está intacta. Ninguém a reivindicou, ninguém entrou. A situação serviu para minha sogra começar a falar comigo, agradecendo o que fiz por Cíntia. Agora posso ir à casa dela, temos um relacionamento mais normal, mas recentemente, durante um jantar, lembramos daquela casa, lembramos daqueles dias, não contamos a ela e Cíntia não contou o que ouviu. No entanto, em algum momento da conversa, minha sogra disse que agradecia que Cíntia tivesse conseguido passar as noites lá sem problemas. Ela disse que nunca gostou da casa por algo muito particular, por algo que Chica trouxe de muito longe, um crucifixo gigante de madeira com o qual a senhora estava obcecada. No começo o colocou na sala, mas depois o levou para o quarto. Falava com ele e rezava às vezes quase o dia todo, perdendo a noção da realidade. Em meio a isso, minha sogra disse algo que nunca vou esquecer. Era como se estivesse te olhando, como se te seguisse pelo quarto todo. Vocês vão dizer que estou louca, mas quando cuidei dela e tive que passar as noites lá, quase poderia jurar que ouvi aquele crucifixo chorar. Dando sequência, vamos a mais um relato. Meu nome é Roberto, tenho 55 anos e sou natural de Catanduva. Minha história se passa algum tempo atrás. Tem algumas casas de aluguel no mesmo terreno e ao longo dos anos diferentes tipos de pessoas já passaram por elas. Algumas eram tranquilas, outras mais problemáticas, mas normalmente não ficavam por muito tempo. Eu acredito muito nas energias das pessoas e sempre tento cuidar de quem entra nas minhas propriedades, já que também moro em uma delas. Além disso, há aqueles que buscam um lugar tranquilo e, acima de tudo, um bom ambiente com vizinhos decentes. Lembro-me de uma ocasião em que uma jovem mulher chegou. Ela tinha seus 20 e poucos anos, vou chamá-la de Simone. Disse que era nova na cidade e estava procurando um lugar para viver. Deixei-me levar pelas primeiras impressões. A moça parecia tranquila, até na forma de se expressar e no tom de voz. Segundo ela, antes trabalhava como professora, mas por questões pessoais estava buscando algo diferente. Ela havia visitado outros lugares, mas não havia gostado de nenhum. Conversamos um pouco mais e logo depois falei com minha esposa Maria. Ela também achou que Simone poderia ficar, então a aceitamos. Quando chegou, percebemos que Simone viajava com poucas coisas, apenas uma mala média e uma mochila. Demos-lhe o único lugar que estava vazio. Anteriormente havíamos dito que não era muito grande, mas ela parecia não se importar com isso. Os dias se passaram e Simone saía muito cedo de manhã e voltava à noite. Supus que estava procurando trabalho. Assim foram as primeiras 2 semanas. Até aquele momento, tudo parecia normal para minha esposa e para mim. Simone parecia ser do interior, pelo jeito simples de ser. Contou-nos que era a primeira vez que ficava longe da família e sentia muita falta deles. Quase um mês depois de sua chegada, um dos meus outros inquilinos, também chamado Roberto, se aproximou de mim. Ele vivia conosco há quase 2 anos, era muito amável e respeitoso. Ele veio me dizer que ouvia alguém chorando na casa ao lado, que ficava parede com a dele. Mencionou que isso estava acontecendo nas últimas 3 noites. Roberto sabia que Simone morava ali, mas não queria ser inconveniente nem perguntar o que estava acontecendo, já que só haviam trocado alguns cumprimentos desde que ela se mudou. Pensou que talvez nós a conhecíamos melhor e preferiu nos informar sobre a situação. Talvez ela precisasse de apoio ou estivesse passando por alguma crise. Agradeci por nos avisar e pelo menos já estávamos atentos. Naquela noite, minha esposa e eu conversamos sobre o assunto. Não queríamos intervir em situações pessoais, nunca fazíamos isso, mas ela achava que o melhor seria perguntar se Simone estava bem. Talvez sentisse falta de casa ou estivesse sentindo sozinha, algo normal. Respondi que não havia problema, mas que ela tentasse não se envolver muito. Maria foi até a porta e conversou com ela por alguns minutos. Quando voltou, me disse que Simone parecia cansada, como se não tivesse dormido bem. Havia algo diferente em sua voz. Ela falava mais baixo. Mesmo assim, disse para minha esposa que tudo estava em ordem, que estava se adaptando à cidade. Minha esposa disse que, se precisasse de qualquer coisa, podia nos procurar. A garota olhou para ela por alguns segundos. Agradeceu o gesto e depois se despediu. Isso me acalmou um pouco. Ela disse que
mas minha esposa continuava preocupada. Sempre foi assim, principalmente com nossos filhos e netos. Era da natureza dela cuidar das pessoas ao seu redor. Poucas noites depois, alguém começou a bater na porta. Já estávamos deitados, eram cerca de 11 da noite. Quando abri, dei de cara com Simone. Ela estava muito agitada. Convidei-a para entrar, ofereci um lugar no sofá para se sentar, mas ela não me ouviu. Logo depois, Maria saiu do quarto. Acho que estão me seguindo, disse a garota em tom baixo. O que aconteceu? Por que você diz isso? Perguntei, já preocupado. Simone demorou um momento para responder, evitando o contato visual. Acho que há algo me seguindo. Não sei como explicar, mas não me deixa em paz. Ela começou a chorar. Estávamos confusos, não entendíamos a que ela se referia. Minha esposa começou a fazer perguntas, mas a mulher parecia perdida, como se não soubesse o que responder. Sinto que estou enlouquecendo, dizia sem parar. Suas expressões eram de puro medo. Cheguei a notar como suas mãos tremiam, sua respiração parecia descontrolada. Há algo me seguindo no início. Eram sonhos. Eu acordava de madrugada e não conseguia me mover. Nem sei o que é, a garota dizia enquanto chorava sem parar. Minha esposa segurou-a pelo braço e ambas se sentaram no sofá, me pedindo para trazer um pouco de água com açúcar. Não sei o que está acontecendo, mas já não consigo nem dormir. Pedimos que não falasse mais sobre o assunto, se a incomodasse. Maria ofereceu a água que eu trouxe e Simone começou a se acalmar. As lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto, mas não como antes. Ela começou a nos contar o que estava acontecendo. Dizia que algo a seguia. Em suas palavras, não sabia exatamente o que era. Parecia ser uma pessoa e, ao mesmo tempo, um animal, uma criatura estranha. Não sei o que fazer, disse em tom baixo. O que ela nos contava parecia muito estranho. Era a primeira vez que eu via algo assim. Não queria duvidar de sua palavra, mas era difícil de acreditar. Olhando mais de perto, a aparência da garota parecia diferente. Ela parecia muito mais velha que da última vez. Simone nos disse coisas que eu não conseguia entender. Até certo ponto sentia receio de estar perto dela. Não me interpretem mal, mas coloquem-se no meu lugar. A garota chegou uma noite à porta da minha casa chorando. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer, nem como ajudá-la. Naquela noite, minha esposa ofereceu que ela dormisse na sala. Eu não sabia se era uma boa ideia, mas ela insistiu e Simone não aceitou. Um pouco mais calma, disse que voltaria para sua casa, pediu desculpas por nos incomodar e logo depois foi embora. Quando minha esposa e eu ficamos sozinhos, eu não sabia o que dizer. Sentia-me estranho. Comecei a sentir calafrios. Não sei porquê, mas imaginei a criatura que ela descreveu. A imagem, de certa forma, ficou na minha cabeça. Você acha que ela tem problemas? Perguntou minha esposa. Eu não respondi. Não sabia que ela se referia com isso e ainda não entendi o que havia acontecido. Foi uma montanha-russa de emoções. A garota parecia realmente mal, não parava de chorar e dizia coisas que não faziam sentido. No dia seguinte, minha esposa foi saber como Simone estava. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Voltou naquela tarde mais uma vez e novamente ninguém atendeu. Pensamos que talvez ela ainda não tivesse chegado do trabalho ou tinha saído para se distrair. Mas deixamos de vê-la. Os dias se passaram e não havia sinal de Simone em lugar nenhum. Minha esposa achava que talvez ela tivesse ido visitar a família, era o mais lógico. Uma semana se passou e ainda não sabíamos dela. Após 10 dias de ausência, entramos na casa. A primeira coisa que chamou nossa atenção foi que tudo parecia estar em seu lugar, até mesmo seus pertences pessoais, a mala, suas roupas, tudo. Minha esposa começou a se preocupar, não era normal. Rapidamente, intuímos que algo havia acontecido. Procuramos entre seus pertences pessoais, mas não encontramos nada que nos indicasse de onde ela era ou onde estava. Meu filho me ajudou a procurar seus dados na internet, mas naqueles anos ainda não existiam redes sociais como hoje. Não encontramos quase nada. Tentei acalmar minha esposa, dizendo-lhe que talvez ela voltasse. O melhor era guardar suas coisas em nossa casa e assim o fizemos. Nunca mais a vimos. Foi à polícia para relatar seu desaparecimento. Queria fazer mais, mas não sabíamos como ajudar. Lembrava-me das palavras da garota na noite em que nos visitou, sobre aquela criatura que a seguia e não a deixava em paz. Sempre me perguntei o que a atormentava. Lembro-me de seu rosto cansado, aterrorizado. Há alguns anos pedi ao meu neto
que investigasse novamente na internet, mas não há nada sobre ela, nem fotos ou família próxima. A situação daquela garota sempre foi um mistério para nós. Minha esposa, até hoje, ora por ela. Sempre que a ouço orar à noite, menciona seu nome. A mala ainda está em um pequeno quartinho que temos, mas já perdi todas as esperanças de que algum dia ela volte para buscá-la. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Cresci em um bairro suburbano normal nos Estados Unidos na década de 90, junto com meus pais e minha irmã mais nova, Emily. Nossa casa ficava em um lote de esquina em um novo conjunto habitacional. Embora nosso quintal fosse pequeno, tínhamos uma garagem espaçosa para 2 carros. Como meus pais tinham apenas um carro, eu costumava guardar minha bicicleta e outros brinquedos na garagem. Nossa vizinhança era tranquila, com vizinhos amigáveis e muitas crianças da nossa idade. Emily e eu passávamos muito tempo juntos, andando de bicicleta pelo quarteirão, brincando no parque, visitando amigos. Apesar de nossas discussões ocasionais, éramos muito próximos. Eu tinha 12 anos e ela 11 quando algo perturbador aconteceu. Conhecíamos quase todos no nosso quarteirão, especialmente aqueles que tinham filhos da nossa idade, o que fazia do nosso bairro um lugar seguro para crescer. No entanto, havia uma exceção, um homem chamado Jack, que morava algumas casas abaixo da nossa. Ele era assustador. Um homem solteiro na casa dos 50 anos que vivia sozinho. Houve alguns incidentes antes desse acontecimento que me fizeram achar que Jack era assustador. Uma vez olhei pela janela e o vi olhando diretamente para dentro da nossa casa. Fechei as cortinas rapidamente e tentei ignorar. Quando meus pais chegaram em casa, contei a eles. E eles nos disseram para evitar, no máximo possível. Em outra ocasião, eu estava andando pelo bairro em um sábado à noite com alguns amigos. Estávamos no parque perto da floresta, onde havia um balanço e um playground. Costumávamos ficar lá depois de escurecer. Era cerca de 10 da noite, quando vimos um homem se aproximando de longe. Não sabíamos na época, mas era Jack. Quando ele se aproximou, fugimos, achando que era algum adulto vindo nos repreender. Nos escondemos na floresta para escapar, mas ele nos seguiu. Um dos meus amigos, que era mais lento, acabou ficando muito perto dele. Foi então que percebemos que era Jack, segurando algo que parecia uma seringa. Conseguimos voltar para a rua e o perdemos, indo para a casa de um dos meus amigos. Sei que isso pode parecer nada, mas no contexto, essa experiência foi assustadora. Naquela época, um dos nossos vizinhos relatou um roubo na nossa área. Não conhecíamos bem essas pessoas, pois eram um casal de idosos que se mantinham reservados. Todos na escola foram informados sobre o incidente e nos disseram para termos cuidado. Pelo que eu vi, o casal ouviu um barulho no meio da noite. E ao verificar, ouviram alguém fugindo pela porta da frente. Não havia sinais de arrombamento, então não sabiam como a pessoa entrou. Naquela semana, fui à garagem pegar minha bicicleta para encontrar meus amigos, mas ela havia sumido. A princípio pensei que meu pai a havia movido, mas depois de procurar por toda a garagem, ainda não a encontrei. Perguntei aos meus pais, mas eles não sabiam o que poderia ter acontecido. Estava claro que minha bicicleta havia sido roubada, mas meus pais não acreditaram. Achavam que eu devia ter deixado em algum lugar e esquecido, mas eu sabia que não era verdade. Com o passar dos dias, ouvimos mais histórias dos nossos vizinhos sobre itens desaparecidos, incluindo pacotes que sumiram das varandas. Ficou claro que havia alguém roubando de todos. Meus amigos e eu começamos a conversar sobre isso na escola e todos achávamos que era Jack. Toda vez que eu passava pela casa dele, sentia um arrepio na espinha. Algumas semanas se passaram e os roubos continuaram acontecendo, mas ficamos mais alertas. Uma noite, enquanto eu andava na bicicleta de um amigo pelo quarteirão, notei que a porta da garagem de Jack estava ligeiramente aberta. Diminuí a velocidade e olhei para dentro tentando ver algo suspeito. Vi vários itens empilhados, mas era difícil distinguir as coisas. Dei a volta e passei novamente, mas dessa vez a grande porta deslizante estava quase fechada. A garagem estava uma bagunça, mas pensei ter visto minha bicicleta por um segundo. Foi então que fiquei convencido de que ele era o responsável por tudo.
No dia seguinte, falei com meu amigo Lucas sobre o que vi. Ele concordou que Jack era assustador e estranho, mas não queria se envolver. Eu não deixei isso de lado e insisti, então ele concordou em me ajudar. Elaboramos um plano para entrar na garagem e resolver de uma vez por todas. Era arriscado, mas parecia a única maneira de obter respostas reais, já que os policiais não estavam fazendo nada. Uma noite, depois que meus pais foram para a cama, saí de casa e encontrei Lucas na esquina. Fomos para a casa de Jack. A rua estava quase toda escura, com várias luzes queimadas. Quando chegamos à garagem, caminhamos até o lado onde havia uma pequena janela. A garagem estava ligada à casa, então estávamos preocupados em fazer barulho. Havia uma tela do lado de fora da janela, que saiu facilmente. Empurrei o vidro para cima, usando apenas a fricção da minha mão. Felizmente estava destrancado. Caso contrário, não sei o que teria feito. Abri a janela apenas o suficiente para deslizar para dentro. Estava quase totalmente escuro, então pegamos nossas lanternas. Elas eram um pouco fortes demais, então usei a luz de um chaveiro que eu tinha. Andamos na ponta dos pés, tentando fazer o mínimo de barulho possível, porque estávamos ambos com medo de sermos pegos. Andamos por um tempo e, finalmente, no canto da frente da garagem, perto da porta, eu a vi. Era minha bicicleta, deitada de lado. Continuei olhando em volta para ver se havia mais alguma coisa que fosse fruto de roubo. E o que acabei vendo me atormenta até hoje. Havia algumas caixas em um canto, onde havia muitas marcas de mãos sujas de vermelho, que presumi mais tarde serem sangue. Dentro dessas caixas havia roupas sujas de terra e o que parecia ser sangue também. Eram roupas tanto de meninas quanto de meninos. Fiquei muito nervoso e não quis tocar em nada. Assim que estávamos prestes a sair, ouvimos um barulho vindo de dentro da casa. Nossos corações pararam e congelamos. Alguém estava vindo para a garagem. Corremos de volta para a pequena janela e deixamos tudo para trás, inclusive uma das minhas lanternas. Lucas saiu primeiro. Antes de sair, algo me fez parar por alguns segundos. Não sei o que me fez ficar travado, mas assim que ouvi passos, saí correndo. Corremos o mais rápido que pudemos de volta para nossas casas. Cheguei em casa sem ser notado, e até onde sei, meu amigo também. No dia seguinte, tentei dizer aos meus pais que Jack estava por trás de tudo e que havia algumas coisas muito perturbadoras em sua casa, como aquela caixa com roupas sujas de sangue. Minha mãe perguntou como eu sabia, e menti, dizendo que vi enquanto passava. Isso era parcialmente verdade, então era uma boa mentira. Naquele dia, minha mãe chamou a polícia por causa do que eu disse. Pelo que soube, eles vieram 2 dias depois e falaram com Jack. Ele permitiu que revistassem a garagem, mas nada foi encontrado. Ele também consentiu com uma busca completa na casa e não encontraram nada. Por conta da lanterna que deixei lá, sei que ele sabia que alguém estava lá e que provavelmente se livrou de tudo a tempo. Foi estranho continuar vivendo ali pelos próximos anos, me sentindo culpado por não ter conseguido provar nada. Jack acabou falecendo uns 4 anos depois e nunca consegui descobrir com que aquele homem estava realmente envolvido. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora bora continuar, vamos seguir para o próximo relato. Há muitos anos minha mãe faleceu e fui obrigada a ir ao seu funeral em uma pequena cidade no interior do México, chamada San Miguel de Allende. Levei meus filhos e meu marido, Alejandro. Não nos dávamos bem com minha mãe, Isabel. Ela sempre foi uma mulher de temperamento forte, controladora e severa com todos ao seu redor, especialmente comigo e com meu irmão Javier. Isabel nunca nos machucou fisicamente, mas suas palavras eram afiadas como facas. Nos últimos anos de vida, minha mãe se envolveu com um grupo de pessoas estranhas, seguidores de práticas ocultas e rituais sombrios. A casa onde ela vivia começou a ter uma atmosfera pesada, quase sufocante. Barulhos inexplicáveis e sombras misteriosas tornaram-se comuns. Foi então que decidi afastar minha família desse ambiente, mudando-me para a capital. Quando recebi a notícia da morte de minha mãe, Javier me ligou, informando que o corpo dela estava na funerária local e que precisávamos organizar tudo para o funeral. Chegamos em um dia frio de novembro, um clima atípico para a região. O céu estava escuro e ameaçador, refletindo a tristeza e tensão que sentíamos.
Assim que chegamos à funerária, soubemos que minha mãe havia sido encontrada morta em sua poltrona favorita e a causa da morte foi um infarto fulminante. Enquanto preenchíamos os papéis necessários, Javier teve que sair para cuidar de seu bebê recém-nascido, deixando-me sozinha na recepção. Foi nesse momento que ouvi claramente a voz de minha mãe chamando meu nome. Helena, vem aqui. Eu sabia que ela estava morta, mas a voz era inconfundível. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi seguir a voz, movida por uma mistura de medo e curiosidade. O corredor era longo e estreito, com várias portas fechadas. Conforme me aproximava do fim do corredor, a voz de minha mãe se tornava mais insistente. Finalmente parei diante de uma porta marcada como acesso restrito. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu girava a maçaneta. O quarto estava escuro e eu acendi a lanterna do celular para iluminar o ambiente. O que vi me deixou petrificada. Minha mãe estava deitada em uma maca, com os olhos abertos, fixos no teto. Enquanto eu processava aquela visão aterrorizante, ouvi um som de arranhão. Dirigi a luz novamente para minha mãe e a vi sentada, olhando diretamente para mim. Fiquei paralisada de medo, incapaz de mover um músculo. Então ela começou a sussurrar: Helena, você não deveria ter vindo. Eu recuei lentamente, tentando não fazer barulho, mas ao virar-me para sair, tropecei e caí. A lanterna caiu da minha mão e a sala ficou mergulhada na escuridão. Eu podia sentir a presença dela se aproximando, cada vez mais perto. Gritei por ajuda, mas minha voz parecia abafada pela escuridão. De repente, as luzes se acenderam e um funcionário da funerária entrou correndo, seguido por Alejandro e Javier. Eu estava tremendo e chorando, incapaz de explicar o que havia acontecido. Eles me ajudaram a levantar e me levaram para fora do quarto. Não falei nada sobre o que vi, temendo que pensassem que eu estava louca. No dia seguinte, voltamos para o velório. A atmosfera ainda estava pesada e opressiva. Meus filhos estavam na sala com o caixão, enquanto eu e Alejandro resolvíamos os últimos detalhes. De repente percebi que minha filha mais nova, Sofia, não estava mais na sala. Desesperada, comecei a procurá-la pela funerária. Ao entrar novamente no corredor escuro, ouvi sua voz vindo do mesmo quarto onde vi minha mãe na noite anterior. Abri a porta e lá estava Sofia, de pé ao lado da maca vazia, conversando com alguém invisível. Quando me viu, ela disse: Mamãe, a vovó quer que eu vá com ela. Meu coração quase parou. Peguei Sofia nos braços e corri para fora daquele quarto. Não olhei para trás, mas podia sentir a presença de algo sombrio nos seguindo. Chegamos à sala principal, onde Alejandro estava esperando, e saímos da funerária o mais rápido possível. Depois daquele dia, nunca mais voltamos a San Miguel de Allende. Levamos Sofia a um terapeuta e eu comecei a frequentar a igreja regularmente, buscando proteção para minha família. A experiência na funerária me deixou marcada para sempre. E ainda hoje, rezo todas as noites para que minha mãe encontre paz e que nenhum mal venha nos atormentar novamente. Agora continuamos com o próximo relato. Meu nome é Arnaldo e dirijo ônibus há mais de 30 anos. A estrada sempre foi minha fiel companheira. Já testemunhei muitas situações curiosas e estranhas e aprendi a lidar com o imprevisível. Mas uma noite, há alguns meses, algo aconteceu que não consigo esquecer, por mais que tente. Era uma típica noite de inverno, o tipo de noite que faz a gente querer se enrolar em um cobertor e não sair de casa. A neblina pairava sobre o asfalto e o frio parecia mais cortante do que o normal. Eu fazia a rota noturna entre duas cidades pequenas, atravessando uma estrada solitária, ladeada por árvores que se fechavam como um túnel natural. O silêncio predominava, sendo quebrado apenas pelo som constante do motor e ocasionalmente o leve ronco de um passageiro. Durante o trajeto, parei em um ponto isolado para pegar um passageiro que esperava sozinho. Ele estava ali parado na beira da estrada, envolto numa capa de chuva antiga, com o capuz puxado para frente, escondendo o rosto nas sombras. Como de costume, abri a porta e ele subiu sem dizer nada, caminhando diretamente para os assentos do fundo. Eu o observei rapidamente pelo espelho retrovisor, mas ele parecia apenas mais um viajante noturno cansado, buscando o refúgio do frio.
No entanto, a ausência de qualquer som ao sentar-se me deixou com uma sensação estranha. Conforme eu seguia a viagem, não conseguia tirar os olhos do espelho. A presença do homem parecia pesar no ambiente, como se algo estivesse errado, mas eu não sabia dizer o quê. Quando olhei novamente para o retrovisor, vi que ele tinha mudado de posição, se inclinando levemente para frente, como se quisesse enxergar melhor a cabine do motorista. O brilho fraco dos faróis na neblina fazia sombras se alongarem, dançando nas laterais do ônibus, criando formas que pareciam se estender das árvores para dentro do veículo. Minutos se passaram e eu continuei a verificar o espelho. A estrada se estendia à frente, sem qualquer iluminação ou sinal de vida. Ao olhar mais uma vez, percebi que o homem não estava mais ali. Vasculhei cada canto do ônibus com os olhos, procurando por algum sinal dele, mas todos os assentos estavam vazios. Olhei para o corredor estreito que levava ao banheiro, imaginando que talvez ele tivesse se dirigido para lá. Mesmo assim, a sensação de que havia algo diferente pairava no ar, como se o próprio ambiente tivesse mudado de tom. Então senti um calafrio percorrer minha espinha, algo que parecia uma corrente de ar frio passar por trás de mim. Olhei para trás instintivamente, mas não havia nada além do interior escuro do ônibus. O rádio, que até então emitia apenas um leve chiado estático, começou a chiar mais forte. Ajustei os controles, tentando eliminar o som incômodo, mas ele só aumentava. De repente, algo no ruído pareceu se transformar, quase como se formasse palavras. Parecia meu nome sendo pronunciado de forma arrastada. Meus dedos apertaram o volante e minha respiração se acelerou. Olhei novamente para o retrovisor e vi, por um momento fugaz, a silhueta do homem sentada lá no fundo. Mas não era como antes. O capuz agora revelava parcialmente seu rosto pálido e inexpressivo. Seus olhos estavam fixos em mim com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Pisquei e, quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Só o que restava era o eco do chiado do rádio, que voltou a ser estático. Mais alguns quilômetros se passaram e eu continuava a sentir aquela estranha presença. Era como se alguém estivesse ao meu lado, de pé, observando cada movimento que eu fazia. Me virei de súbito, esperando encontrar o homem parado ali, mas o corredor do ônibus continuava vazio. O silêncio, que antes parecia tranquilo, agora estava carregado, quase sufocante. Eu queria terminar aquela viagem o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei ao destino final, o frio na barriga persistia. Acomodei o ônibus no estacionamento da rodoviária e comecei a fechar as portas. Antes de sair, dei uma última olhada no corredor. Todos os assentos estavam vazios, mas havia algo no ar que não se dissipava, como se uma parte daquela experiência tivesse ficado para trás, presa no tempo. Fui conferir o registro da catraca, esperando ver o número de bilhetes que correspondia aos passageiros daquela noite. Para minha surpresa, nenhum novo registro havia sido feito desde a última cidade. Não havia indício de que o homem de capa de chuva tivesse subido no ônibus, e isso me deixou completamente desnorteado. Contei a história para meus colegas motoristas, mas ninguém soube me explicar o que poderia ter acontecido. Alguns sugeriram que eu estava exausto, que tinha imaginado tudo. Outros fizeram piada, dizendo que a estrada às vezes brinca com a mente da gente. Ainda assim, toda vez que lembro daquela noite, a sensação de desconforto volta, me fazendo questionar o que realmente aconteceu. Desde então, evito a rota noturna. Há algo no silêncio da madrugada e na solidão da estrada que nunca mais soou da mesma forma. Alguma coisa mudou dentro de mim naquela noite, algo que não consigo nomear. E toda vez que vejo um ponto de ônibus isolado, cercado pela escuridão, não consigo evitar olhar para trás, esperando ver novamente aquele homem de capa de chuva parado à margem da estrada. Dando sequência, vamos a mais um relato. Atualmente estou passando por um dos momentos mais tristes e sombrios da minha vida. Minha namorada havia me deixado e, antes de pegar todas as suas coisas do meu apartamento, ela me disse que eu era narcisista, que nunca olharia além do meu próprio nariz. Ela passou muito tempo me dizendo que se sentia sozinha, que eu passava muito tempo com meus amigos e não dava atenção a ela.
Pensei que isso iria passar e que ela se acostumaria com o fato de que eu tinha uma vida além dela, mas não foi assim. Eu a deixei ir, imaginando que seria fácil esquecê-la ou que Bruna, minha ex, se daria conta do seu erro e voltaria a me procurar. Ela me disse muitas vezes que eu era sua outra metade e eu acabei acreditando em toda essa besteira. Depois de um mês do término, sem que ela me ligasse ou mandasse mensagens, percebi que ela havia falado a verdade e que o fim do relacionamento era definitivo. Por outro lado, as coisas em casa estavam piores. Meus pais brigavam o tempo todo, chegando até a trocar socos. O divórcio era inevitável. Sempre pensei que a culpa era do meu pai, que tratava minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer, insultando-a o tempo todo. Quando ela saiu de casa, pedi explicações. Perguntei por que ele era tão cruel com uma mulher que lhe deu os melhores anos de sua vida e seus filhos. Foi então que meu pai se desfez e me contou toda a verdade. As brigas começaram desde que ele descobriu que minha mãe tinha outro homem. No início eram rumores, mas uma vez ele viu com seus próprios olhos. Eles estavam comendo em um restaurante e meu pai os viu, pareciam namorados apaixonados. Meu pai não quis fazer uma cena e esperou que ela voltasse para casa para confrontá-la. Minha mãe, uma manipuladora de primeira, tentou convencê-lo a ficarem juntos por nossa causa. Quando ouvi isso, achei uma boa manobra. Mas a verdade é que seus filhos já são grandes. O menor dos meus irmãos tem 22 anos. Meu pai tentou agir como se nada estivesse acontecendo, mas não conseguiu manter a mentira. Estava cansado e ferido. Minha mãe saiu de casa e levou meu irmão mais novo, Lucas, com ela. Todos estávamos do lado do meu pai, inclusive meu irmão mais novo, mas, segundo ele, minha mãe nunca deixaria de ser a mulher que o trouxe ao mundo e o mínimo que ele podia fazer era apoiá-la nesses momentos tão complicados. Outra coisa que vocês devem saber é que minha família tem muito dinheiro. Meus pais acumularam tanto propriedades quanto uma certa fortuna. Juntos, conseguiram levantar uma rede de supermercados que tem sido muito bem sucedida. Para todos nós foi uma surpresa quando minha mãe entrou com uma ação para tirar até o último centavo do meu pai. Isso realmente me deixou indignado. Minha vida estava se despedaçando e eu não conseguia evitar. Comecei a rir do quão absurda era a vida. Perguntei por que as pessoas se esforçam tanto para prolongá-la, se a maior parte do tempo estamos sofrendo. Há muita gente que passa a maior parte da vida na pobreza, trabalhando dia após dia com o propósito de sair da miséria e quando estão prestes a conseguir, morrem. Aceitemos isso. Viver é um saco. Pensei muito sobre isso e, numa tarde, peguei o carro, fui a uma loja para comprar cervejas e depois comprei alguns cigarros de maconha. Coloquei música e me embriaguei. Entre o álcool e minha falta de interesse pela vida, lembrei de algo que havia lido quando era adolescente. Naquela época, me interessava por muitas coisas sombrias, gostava de pensar na existência de demônios que marcam o destino das pessoas. Embora eu tenha pesquisado muito sobre o assunto, nunca tive coragem de tentar uma invocação. Tinha vários livros que ilustravam como fazer isso, o tipo de óleo que deveria usar, as velas, a maneira correta e, claro, o nome de toda a corte demoníaca. Não sei por que, naquele momento, lembrei o nome de um dos demônios. Seu nome começa com B. Algo que me chamou a atenção sobre ele foi seu poder. Pessoas erroneamente acreditam que Lúcifer é o príncipe dos demônios, mas isso não é verdade. Lúcifer está na porta do inferno e é o primeiro demônio com quem a maioria das pessoas se encontra por seu baixo calão. Os demônios mais poderosos não se deixam ver e nem sequer permitem que seu nome seja pronunciado em vão. Quando você encontra Lúcifer é porque está se preparando para algo mais forte. Ele te testa de acordo com sua convicção e o quão comprometido você está em se entregar a ele. Eu não precisava fazer acordos com demônios de baixo escalão. Sabia o nome de B e sua influência no mundo, especialmente neste mundo que é baseado em mentiras e enganos. Enfim, enquanto estava bêbado, o único nome que veio à minha mente foi o de B. E comecei a chamá-lo. Repeti seu nome compulsivamente enquanto dirigia até um estacionamento público perto de casa. Me tranquei no quarto, acendi velas e incensos e joguei sal no chão. Prometi ao demônio que eu seria seu seguidor mais fiel, entregando minha vida em troca de duas coisas. A primeira era que minha namorada voltasse para mim, que me amasse mais do que podia amar a si mesma
e que nunca mais pensasse em me deixar. A segunda coisa foi que eu pudesse ver minha mãe rastejando no chão como uma serpente ou um verme repugnante que ficasse na miséria e sofresse tanto quanto meu pai, já que toda a minha família estava sofrendo por culpa dela. Fiz tudo o que lembrava ser necessário enquanto continuava me afogando em cervejas, até que finalmente perdi a consciência. No dia seguinte, minha cabeça doía muito. Tive flashbacks do que vivi durante o ritual. Por exemplo, tive a sensação de que falei em outra língua, uma que não conhecia, e que minha voz era muito mais grave do que normalmente é. Talvez tenha sido fruto da bebedeira e não dei muita atenção. Durante a semana, estive esperando um sinal, algo que me fizesse saber que meu tributo foi aceito. Por exemplo, andava perto de Bruna para ver se ela me procurava, mas ela continuava me ignorando. Minha mãe continuava com o processo e minha vida seguia sem sentido algum. Pelo menos sabia de uma coisa naquele momento. Não me arrependia de ter oferecido minha vida em troca de um pouco de satisfação. Quase um mês se passou enquanto eu me dedicava a pesquisar mais sobre B, soube que ele era um ser primordial, que existia há um tempo imensurável e que era muito mais poderoso do que eu pensava. Talvez tenha sido muito ingênuo da minha parte pensar que um ritual feito numa bebedeira teria algum efeito. Estava me convencendo de que não conseguiria nada, mas foi aí que recebi a ligação de Bruna. Foi casual. Ela me disse que sentia minha falta e perguntou se podíamos nos encontrar para conversar como amigos. Aceitei com indiferença, mas por dentro estava dando pulos de alegria. Fomos jantar e, naquela mesma noite, voltamos. Soube que minha oferta foi bem recebida e que, a partir daquele momento, iria aproveitar o que restava da minha vida. 2 meses depois, começaram a aparecer os primeiros resultados do processo. Eu não quis ir, mas meu irmão Lucas me disse que minha mãe estava arrasada, estava perdendo a ação e, além disso, ficando sem dinheiro. Perguntei se ela parecia infeliz e ele respondeu que sim. Vocês não podem imaginar a satisfação que senti. Esperava que isso fosse apenas o começo. Quanto mais eu lia sobre esse demônio, mais me dava conta de que havia tomado uma boa decisão, porque os livros de demonologia o descreviam como um ente protetor que ajudava a viver plenamente a sexualidade, além de ser um defensor de outras forças sombrias. Até aquele momento me sentia muito bem, tudo estava saindo conforme meus planos. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Não sei se vão acreditar no que vou dizer, mas juro que é assim. Uma manhã, acordei e era 6 de março. Olhei para minha namorada, estava assistindo a um filme, de repente acordei na minha cama, como se o dia estivesse começando de novo. Depois estava jantando e quis ir ao banheiro. Quando saí, estava na escola. Não sei como chamar isso, é como se os tempos ou as realidades estivessem se misturando. Às vezes, penso que estou enlouquecendo e essa sensação me corrói por dentro. Isso me levou a pensar que talvez esteja fazendo coisas das quais não me dou conta e, obviamente, tenho medo. Algumas noites, ouço barulhos de asas fora de casa, como se fossem asas gigantes. Eu sei bem que não são pássaros, mas sim a legião de demônios que me vigiam e observam cada um dos meus passos. Tentei buscar ajuda com uma famosa curandeira. No começo, relutei em contar o que tinha feito, apenas mencionei que estava sendo assombrado por uma entidade maligna. Ela tentou uma limpeza invocando o arcanjo Rafael, mas não funcionou. Percebi que a mulher estava muito preocupada e ela disse que nunca sentiu uma energia demoníaca daquela magnitude. Ela me pediu para ser honesto e revelar o nome do demônio com o qual eu tinha feito o pacto. Não tive escolha a não ser contar. O pacto realizou meus desejos e agora eu buscava uma maneira de desfazê-lo. A curandeira me ouviu atentamente e, conforme eu contava a minha história, seu rosto se deformava. Então, ela me disse as palavras que tanto temia ouvir. Seu pacto é irremediável. Quando se evoca um demônio desse poder, não há nada na terra que possa quebrá-lo. O tempo em que os seres divinos e infernais se movem é diferente do nosso. Aqui pode passar um dia, mas lá é toda uma eternidade. Seu pacto agora está naquela eternidade, a qual os simples mortais não têm acesso. O pacto será cumprido e chegará às suas últimas consequências. Ele dará o que você pediu e, em troca, aceitará o que você ofereceu. A única coisa que resta é esperar. Ela continuou. Existem pessoas que os demônios tomam como protegidos e aliados. Eles oferecem anos de vida,
em troca de certas ações, como formar cultos, seitas, atrair seguidores. Mas não se engane, embora você possa prolongar um pouco sua vida, na verdade será um escravo do demônio, pois sua vida pertence a ele. Saí daquele lugar certo de que havia feito algo muito errado. Tenho medo, mas ao mesmo tempo tenho a esperança de que algo aconteça. Por causa da minha paranoia, mal vejo minha família ou minha namorada. Estou neste momento em uma encruzilhada. Não sei se devo continuar lutando para me libertar ou aceitar meu destino. Não quero ser hipócrita com vocês. A verdade é que não me importa em formar uma seita ou atrair mais pessoas se isso ajudar a salvar minha vida. Agora estou pensando em pedir a este demônio que me aceite como seu instrumento na terra e que farei tudo o que ele me pedir. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.